Maravilha. E o irmão tinha anotado aí uns assuntos para falar de milênio. O irmão quer abordar esse assunto. Qual outro assunto que o irmão tinha anotado aí para nós abordarmos quando terminássemos de falar sobre a sua saída da CCB, meu irmão? Isso, na verdade, é aquela pergunta também que muito se faz, né? Às vezes você faz uma live assim, ou faz um vídeo falando do sistema religioso, CCB, e muitos vão lá nos comentários, né? Mas qual que é o teu propósito fazendo isso, tal? Praticamente eu resumi aí anteriormente qual que é o meu propósito, por que eu quero aprender mais e ensino aquilo que eu aprendo, exatamente para que o povo ele venha a ser liberto nessa parte, né? E venha a entender o propósito de Deus para com o homem, para com a igreja, para com a humanidade, porque no milênio, qual que é a primeira visão, ou a visão bem simples do que é milênio? Primeiro que nem todas as correntes religiosas acreditam no milênio literal, né? Até mesmo dentro da CCB. Pregam ali o pré-tribulacionismo, que vai ser arrebatado, muitas até falam que depois que a igreja for tirada, a terra se torna um inferno, vai queimar no fogo e depois vai se acabar. E o povo vai viver no céu eternamente. Não tem nada disso na Escritura. Quando eu falo para o irmão que isso aí não existe dentro da Escritura, muitos se assustam, irmão, porque não tem, nunca aprendeu isso. Como pode, irmão? Não, mas quando a gente morre, vai para o céu e depois isso aqui vai queimar e vai acabar tudo, né? Todo mundo vai para o lago de fogo. Outros defendem que até a terra se torna. O lago de fogo vai ser a terra, o inferno é aqui mesmo. Coisa assim até que você fica hoje, né? Eu fico até espantado e fica até engraçado, porque de triste, né? Porque a pessoa não tem a mínima noção do que está na Escritura e o que tem o porvir, né? O milênio. O milênio literal é real e ele vai acontecer para se cumprir o que o Senhor prometeu, né? Lá para os pais da igreja, lá anteriormente ao pai da fé também, Abraão, né? Isaac e Jacó, tudo que foi prometido. O rei Davi, quando unificou as 12 tribos, né? Ele não conseguiu fazer cumprir, assim como Salomão também, o que estava prometido, né? Para Abraão. Isso vai se concretizar no milênio, quando Cristo, né, como rei em Jerusalém, vai governar todas as nações, e muitas das vezes com vara de ferro, como está escrito lá, mas também será o milênio do descanso, né? Por isso que é o sétimo milênio, o sétimo dia, quando Deus descansou da sua criação. Assim, profeticamente também, o sétimo milênio, o milênio de Cristo, vai ser para descanso da terra, da criação da terra, né? De tudo, irmão, da terra em si, essa terra que a gente pisa, porque até essa terra, ela tá, é só ver por aí, a natureza, ela está destruída, ela foi sugada, né? Ela está sendo sugada, os animais e para o homem também, porque é toda a criação. Nas Escrituras, muitos irmãos já conhecem, sabem que está escrito que a criação geme, não só o homem, né, a alma do homem, por essa restauração de todas as coisas, mas a criação também, né? Então, o milênio vai ser para isso aí. O Senhor, o próprio Senhor Jesus, vai restaurar toda a terra, o reino, que é essa terra, ele vai restaurar, a paz vai governar verdadeiramente, porque nem Davi, nem Salomão conseguiu dar paz a Israel, que é uma simbologia da igreja e do futuro, né? Mas o próprio Cristo, para cumprir também o que o Senhor prometeu ao Filho, que o Pai prometeu ao Filho. No final desse grande milênio, né, de prosperidade, de bondade, né, onde está escrito lá e profetizado, né, que o leão comerá palha, né, assim como o boi, e assim a criação, né, vai estar restabelecida no que foi desde o princípio, desde o Éden. E aí sim, como os muitos não sabem, mas o próprio Deus, a Nova Jerusalém, voltará, né, o trono de Deus, a Nova Jerusalém vai voltar e vai habitar, Deus habitará entre os homens novamente, como no passado, no Éden. Isso né, e aí entra a eternidade, né, depois do milênio. Então foi só um resumo dessa questão do milênio. Como o irmão disse, a gente pode preparar lives depois e mais estudos assim, para falar mais aprofundado, porque tudo isso não é nada de, o irmão está tirando da mente, está ficando maluco, está tirando lá da seita lá sei lá, dos testemunhos de Jeová. Nada disso, irmão. Tem base bíblica e muita base, muita coisa. E está bem claro para aqueles que conhecem e estudam, vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui. Então, para a gente compreendermos toda
magnitude e a beleza desse conhecimento que Deus quer nos ensinar, para que nós saiamos desse sistema religioso que ensina ali um leitezinho bem ralo, é muito pobre de conhecimento, que não dá, e que eu vejo, né, uma interferência do inimigo aí para realmente limitar o povo, para não chegar nesse conhecimento, para que ele não vislumbre essas maravilhas. Então, para que possamos entender o básico, as coisas básicas aí é o conhecimento, por exemplo, das duas casas de Israel, que no meu canal, o canal do irmão Luiz, e outros canais já tem estudos completos sobre isso, a gente pode também falar em outras lives. Então, entender o que são as duas casas de Israel, lá do passado, né, do Reino do Norte e Reino do Sul de Israel, os cativeiros babilônico e assírio, que o povo foi cativo, o que isso reflete, né, na igreja de hoje. Então, é conhecimento que, para quem quer subir mais o degrau, né, no conhecimento, é básico, né, o conhecimento das duas casas de Israel, das 7 festas proféticas, para poder entender a linha do tempo, do que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer, e fechando isso aí, o entendimento do Apocalipse, que está linkado com esses 2 assuntos anteriores, além das profecias dos profetas, né, Isaías, Ezequiel, né, das visões proféticas, né, e o Apocalipse, porque eles estão linkados. Então, a partir do momento que você estuda essas 3 ou 4 aí, esses 3 ou 4 assuntos, aí sim, principalmente as duas casas de Israel, eu falo aqui para todos os irmãos que estão presentes aqui, a partir do momento que você entende, quando você abre a tua Bíblia e vai ler com esses olhos do entendimento das duas casas de Israel, é outro nível, irmãos, porque é assim, a Escritura, a palavra de Deus, né, o que o Senhor tem para nós, a Escritura é como, eu falo que é como uma cebola, né, cada vez que você se dedica em estudar, né, em buscar do Senhor ali, entendeu, Senhor, eu quero crescer mais em conhecimento, né, em verdade, aqui dentro da Escritura, é como se Deus descortinasse ali uma parte ali, uma casca da cebola, né, e vai só se aprofundando. Um exemplo, a profecia das 10 virgens, como eu citei no princípio, de antemão ela tem um entendimento básico que toda denominação entende ali, que são pessoas que guardam a palavra de Deus e aquelas que não guardam, ou que leva relativizado, né, as coisas de Deus, não guardou ali o teu azeite, e quando o Senhor voltar, essas pessoas vão ser pegas de surpresa e não vão entrar para as bodas com Cristo, ou seja, não vão entrar no milênio, não vão entrar para reinar com o Senhor, né? É correto? Mas é uma visão bem simples, né, e bem rudimentar da profecia em si, do que o Senhor está querendo dizer ali. Ele tem muito mais profundidade, e a cada vez que você estuda, né, e entende todos esses assuntos que eu te falei, quando você lê isso, profecia do filho pródigo, poxa, está falando aqui do filho pródigo, na verdade ele está falando das duas casas de Israel, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, representado por 2 filhos, então, e assim vai, várias outras profecias. Por que o Senhor falou com a samaritana daquela forma, o que significa? Aí tem, dentro disso aí, aquele conhecimento básico, que a teologia moderna, né, a maioria já entende, mas as partes mais profundas, que está linkada com outras profecias, fechando esse pacote, vai dar um entendimento muito mais avançado, vai depender do entendimento desses assuntos.